Isaías 37, observe se tem alguém ao seu lado que não trouxe a Bíblia, e ofereça uma carona santa. Isaías capítulo 37, o profeta diz assim na versão que trago: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, enviou-os ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, este dia é dia de grande angústia, de castigo, de vergonha, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Somente até aí por enquanto. Deixa a tua Bíblia aberta, repousar no teu colo. Vamos fazer mais uma oração. Peço que você feche os seus olhos, curve a tua fronte, respire fundo, aquiete teu coração. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças nessa noite, porque para nós é motivo de grande júbilo e alegria estar na tua presença. Pai, ajuda-nos nesta noite a aprendermos mais do Senhor, daquilo que diz respeito ao nosso comportamento nesta terra, aquilo que precisamos fazer e aquilo que precisamos deixar de fazer. Ensina-nos através da mediação da tua palavra, através do Espírito Santo de Deus, coisas novas, grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Queremos, Pai, precisamos de uma revelação fresca do teu altar, porque precisamos tomar decisões relevantes em nossas vidas, e não queremos tomá-las a partir das nossas experiências pregressas, queremos tomá-las a partir da ciência dada pelo Senhor, sabedoria enviada do alto. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos com a tua bondade nessa noite, estende o teu cetro de justiça sobre nós, estende o teu manto carmesim e nos proteja, nos guarda, nos livre de todo o mal. Meu Pai, enquanto estamos aqui no templo, em nome de Jesus, cuida de nossas crianças, Pai, que não haja nenhum incidente, nenhum acidente, e que elas possam igualmente ser ministradas pelo teu Espírito Santo, lá onde estão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, aquele que está sentindo alguma dor, que possa ser curado agora, de tal forma que essa pessoa esteja desimpedida para entregar toda a sua atenção a Ti. Aquele que está perturbado, angustiado, depressivo, temeroso, que haja agora, Deus, uma unção de confiança no Senhor tamanha, sendo derramada, aquietando esse coração. Deus, envia em nome de Jesus anjos a pelejar por nós nessa noite, que haja uma grande batalha sim, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Assim, Pai, eu oro e te agradeço no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Lendo esse texto, que já tivemos a oportunidade de ministrar outra feita, eu comecei a pensar que o ponto nevrálgico da nossa vida não é quando vão acontecer os problemas, as tragédias, as faltas, as baixas. Não é quando, porque certamente vamos enfrentar aflições. O ponto de reflexão nessa noite é o que fazemos quando isso acontece. É como reagimos às aflições desta vida, como nos comportamos, o que aprendemos com as aflições, qual o grau de maturidade nós ficamos após enfrentar uma situação ruim. E muitas vezes estamos preocupados em prever o mal, nos precaver do mal, das situações conflituosas, sejam nos relacionamentos familiares, sejam nos relacionamentos financeiros, econômicos, profissionais, não importa. Cada um de nós tem a sua lista de momentos em que viveu grande aflição. Ezequias usa uma metáfora para dizer o quanto
ele está angustiado pelo cerco que está ao redor das muralhas de Jerusalém. A sua alma está tão angustiada, ele, enquanto rei, se vê impossibilitado de ajudar o seu povo. E ele então manda os sacerdotes buscarem o alento da palavra profética de Isaías. E ele diz: vão até Isaías e digam a Isaías: a situação está tão terrível, que há uma mulher para dar à luz, mas ela não tem forças, porque está desnutrida, porque está enfrentando a fome e a sede. Estamos desesperados e amedrontados, porque do lado de fora das muralhas está na época o maior exército bélico, o maior império dos tempos de Ezequias, o império assírio, um povo truculento, bárbaro, perverso, que não se limitava a conquistar as cidades, mas também sempre criava uma grande barbárie de destruição. Sobretudo matavam as mulheres, as crianças, os jovens, saqueavam tudo. E esse povo vem fazendo fila, destruindo cidade após cidade, até chegar às muralhas de Jerusalém. Era como se Ezequias soubesse que tudo aquilo que ele ouviu dizer a respeito do mal que Senaqueribe e os seus soldados faziam em outras cidades, aconteceria com eles naqueles dias. Então eles estão apavorados. A esperança e a fé do rei Ezequias, um homem temente a Deus, estão à prova, estão colocados à prova. Confiaremos em Deus? E no texto que lemos, o inimigo vai enviar um emissário chamado Rabsaque, e ele é o porta-voz do império assírio, e é ele quem vai afrontar o rei, é ele quem vai declarar guerra, é ele quem vai enviar perguntas que vão colocar em xeque o poder de Jeová. É ele que vai afrontar a Deus, é ele que vai dizer ao rei Ezequias: você ainda confia no teu Deus? Você tem certeza disso? Ele vai te ajudar? Ele disse que ia ajudar outras cidades aí, inclusive do povo hebreu. E a essa altura do campeonato, eles estão tudo escravizados por Senaqueribe. Você é o próximo. Você acredita que Deus vai te livrar? E ele dizia ao povo: olha, não fica ouvindo o que o rei de você está dizendo aí, que o seu Deus livra não, porque olha as outras cidades. Vê se tem alguém em pé. Vê se alguém conseguiu resistir ao poder bélico da Síria. E verdadeiramente naquela época as cidades tinham pequenos exércitos, comparados ao grande exército assírio. Então a razão também ajudava e corroborava, dizendo: somos os próximos a ser destruídos. E aqui agora eu começo a olhar para a minha vida, quando estamos enfrentando situações de ameaça como essa: ameaça de morte, ameaça de enfermidade, ameaça de problemas judiciais, ameaça de ter um filho, de ter uma filha se envolvendo com a morte através do uso de drogas, da perversão, da pornografia, ameaças do que pode acontecer com a nossa vida, ameaça do que pode acontecer a partir, de janeiro de 2019, quando teremos um novo comandante geral. Existem muitas situações que nos impõem medo, e resta-nos, como Ezequias, ter respostas para as afrontas que o inimigo faz, sobretudo tentando nos intimidar, tentando nos amedrontar e fazer com que percamos a nossa fé em Deus. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria: não acredite no que o diabo diz, acredite no que Deus diz. Pare de dar ouvidos ao que o inimigo diz e comece a ouvir as promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas para o seu povo, amém?
Então diga: eu preciso fechar os meus ouvidos para as ameaças do inimigo. Diga: eu preciso ouvir as promessas de Deus. Porque quando eu ouço o inimigo, não há como eu ficar indiferente a uma informação que encontra guarida lógica no meu coração. Alguém fala assim: ó, está acontecendo isso. Aí eu penso: ó, isso é possível. E aí eu começo a temer, porque há uma probabilidade daquilo ser verdade. Há uma probabilidade disso acontecer. Eu imagino Ezequias olhando do alto da muralha e vendo aquele formigueiro de soldados bárbaros, prontos para entrar na muralha, apenas esperando que eles enfraquecessem, morressem de fome, para entrar e destruir tudo. Eu imagino esse rei angustiado, olhando para os céus e dizendo: Deus, e aí? Olha o que eles fizeram com as outras pessoas, olha o que já aconteceu lá nas outras cidades. E aí começa a pensar no que está acontecendo nas nossas vidas. Olha o que está acontecendo nas nações vizinhas da América do Sul. Olha o que está acontecendo nas famílias. Olha o que está acontecendo com a vida desses jovens. E muitas vezes parece que Deus não está ouvindo o lamento de Israel. E é nessa hora, irmãos, que o inimigo vai enviar os seus representantes. É nesse momento de fragilidade, de temor, que o inimigo vai enviar os seus estagiários do inferno, para poder nos amedrontar, para poder nos colocar em xeque a nossa fé. E quanto mais eu ouço o que o inimigo diz, mais aumenta a minha incredulidade. E quanto mais eu ouço o que Deus me diz, mais aumenta a minha fé. Então diga mais uma vez: eu preciso acreditar em Deus, não no inimigo. Diga: em Deus, não no inimigo. Amém. Glória a Deus. E aí eu fiz algumas anotações e queria compartilhar com os amados. Pense, a situação é grave, há motivos para Ezequias estar apavorado. Deus está em silêncio. Ele envia os seus nobres até o profeta Isaías para ver o que Isaías podia dizer a respeito de Deus. Ele está angustiado, ele está entristecido, ele está amedrontado, e a coisa é real, não é uma ameaça virtual. O exército já está posicionado debaixo das muralhas. Preste atenção nisso. Ele tem motivos para temer, porque talvez a gente pense assim: ah, eu vou fingir que nada está acontecendo, porque aí eu vou ficar melhor. Não. A ideia não é você se eximir das suas responsabilidades, das suas preocupações. A ideia não é você fingir que não tem problemas. A ideia não é você ficar cantando como se tudo estivesse bem, quando na verdade algo está para acontecer. O que eu preciso que você reflita é que em alguns momentos nós precisamos deixar de ouvir más notícias. E me parece que nós temos um desejo mórbido por más notícias. Alguém te fala sobre uma bênção, você diz: ah, que legal. Mas quando alguém te fala de uma tragédia, você quer detalhes, você quer riqueza de informações. Temos uma tendência a dar mais valor às tragédias do que às vitórias. Para isso basta você observar um pouco os noticiários. Os noticiários noticiam, mais de 80% da programação é tragédia. Por quê? Porque dá audiência. Boa parte das matérias é a respeito de tragédias, de coisas erradas, de catástrofes, de morte, de tiroteio, bala perdida, porque nós gostamos de ouvir tragédias. Porém, as tragédias e as informações que o inimigo envia
elas têm uma orientação do diabo: enfraquecer a nossa fé. Diga: minha fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fala para o teu vizinho aí: para de dar ouvido ao inimigo. Para de dar ouvido ao inimigo. Eu queria que você voltasse um pouquinho, nós lemos o capítulo 37, eu queria que você voltasse no 36, verso 10, que é parte desta mensagem. Ainda livro do profeta Isaías, capítulo 36, verso 10. Diz assim a palavra: acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra, para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Primeiro ponto que o inimigo envia de mensagem para poder enfraquecer a nossa fé: ele é mentiroso. Olha o que ele está dizendo para o rei Ezequias: rei Ezequias, eu vim aqui para te destruir, e quem mandou eu vir aqui foi seu Deus. Eu estou aqui no nome de Jeová. Eu estou aqui para te destruir. Traga para os seus dias. Quantas vezes você não fica pensando assim: eu acho que essa tragédia é de Deus mesmo. Eu acho que eu fui mandado embora, é de Deus. Eu acho que a minha mulher saiu de casa, meu marido saiu de casa, foi livramento de Deus. Foi Deus. Eu ouvi Deus falando ao meu coração que era para eu passar por isso ou passar por aquilo. E muitas vezes, meu amado, é o diabo que está enviando essas informações. Por quê? Porque ele quer que você descredite o seu Deus. Ele quer que você pense que o seu Deus é um brincalhão que está lá no alto, vendo você sofrendo e rindo. Ele quer que você pense que as tragédias que acontecem com você são obras das mãos de Deus. Ele quer que você imagine que tudo de mal que te acontece estava no coração de Deus. Ele quer te punir, ele quer te dar um corretivo. Mas Senaqueribe e Rabsaque estão mentindo. Tanto é que no final da história, quem vai ser destruído são eles e não o povo de Deus. Mas eles inventam mentiras. Eles inventam calúnias. E preste atenção, escute. É mais fácil você acreditar num boato que tem lógica do que você acreditar numa promessa de Deus ilógica. Claro, você está enfrentando uma dificuldade, alguém está te ameaçando, vem um abençoado lá do inferno e fala com você só: esse cara vai te matar. Você pensa: realmente ele está com raiva de mim, logo isso é uma possibilidade. E aí você acredita. Acreditar em notícia ruim, querido, quando ela tem lógica, é muito mais fácil do que acreditar nas boas novas quando elas são ilógicas. E eu quero te dizer que boa parte das promessas de Deus para nós são ilógicas. Não tem às vezes um raciocínio que possa acompanhar a estratégia de Deus. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, eu não teria como programar e nem acreditar se não fosse pela fé que tenho em Jesus. Porque pela lógica não era para eu estar aqui, era para eu estar ou num caixão, ou numa calçada, já divorciado, já perdendo tudo que tinha, porque essa era a lógica dos tempos em que fui sitiado por Satanás. Mas eu preferi não ouvir a voz do inimigo, e eu apenas ouvi a promessa de Deus, que disse: crê somente e será salvo tu e a tua casa. Eu acreditei contra a esperança.
Mas tem gente que olha a situação e as circunstâncias e ele pensa, isso tem sentido, eu vou me ferrar, vou ser mandado embora mesmo, está uma crise, o cara lá do departamento pessoal que não gosta de mim, falou que o meu nome é o próximo, vou começar já a sofrer por antecipação, ficar ansioso, ficar nervoso, porque eu acho que eu vou ser mandado embora mesmo. Isso tem lógica, tem procedência. O cara está cercado, está falando com Deus, Deus não responde, e aí o inimigo chega e fala assim, foi Deus que me mandou aqui, para te destruir. Olha que probabilidade de acreditar, olha que probabilidade de você pensar, realmente Deus está querendo me punir, Deus está me colocando à prova, Deus está me testando. Amado, em nome de Jesus, pare de acreditar nas mentiras que o inimigo está enviando aos seus ouvidos. Você sabe que tem muito casamento que acaba por causa de mentira que Satanás sopra no ouvido do marido ou da esposa? Acontece alguma coisa que é um desencontro de informação num determinado dia, e aí ele ou ela, não importa, acha estranho, fica com o pé atrás. Naquele dia ele comenta no trabalho dele o que aconteceu com a mulher dele. Minha mulher falou que ia para tal lugar, depois liguei para lá, ela não estava lá. Na hora, Rabzaque, o filho do capeta, vai no ouvido dele e fala assim, rapaz, não queria te falar não. Quando a pessoa diz isso, irmão, no início da frase, sai correndo, é demônio. Eu não queria te dizer não, mas eu acho que a sua mulher está te traindo. Pronto. O cara já vai chegar em casa demoniado. E a mulher não está nem sabendo porque o cara já está olhando ela torto. O que ele vai? Primeira coisa que ele vai atacar dela. O quê? Vai pegar como um bandido, entrar para dentro do banheiro escondido e ficar fuçando o Facebook e o WhatsApp da mulher dele, ou se for o contrário do homem, não faz diferença. E aí começa o conflito. Você está desconfiando de mim? Não, estou desconfiando, porque não sei o que, tá, e já começa. E aí de repente aquilo vira um conflito, e o ciúme começa a ser acrescido no coração, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Mas Satanás, ele é mestre para enviar mentirinhas que tem lógica. Satanás não é bobo, irmão. Ele sabe qual é o seu temor, qual é o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde está a sua fragilidade, e é justamente naquela área que ele vai enviar um maldito como Rabzaque, para dizer assim, nós estamos aqui amando do Jeová. Ou seja, se você contava com ele, desista, porque ele me mandou aqui para te destruir. É o que está escrito aqui. Mentira. Fala para o teu vizinho, não dá ouvido à mentira do diabo. Para. Mas pastor, essa mentira é tão convincente. Eu acho que é verdade essa mentira. Não pode caber na mesma frase essas duas palavras, irmão. A mentira nunca pode ser uma verdade. Amém ou não amém? Então fala, preciso parar de ouvir as mentiras do inimigo. Digo, meu ouvido precisa ouvir as promessas de Deus. Olha o verso 16 do capítulo 36, onde estamos. Olha o que o capiroto fala com o rei Ezequias, com o povo que estão tudo na muralha assistindo aquela cena dantesca. Verso 36, verso 16 do capítulo 36. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Façam as pazes comigo, venham até a mim, comam, cada um da sua própria videira e da sua própria figueira, e bebam, cada um beba água da sua própria cisterna, verso 17, até que eu venha e vos leve para uma terra tão boa quanto a vossa, terra de cereais, terra de vinho, terra de pão,
terra de vinhas. Segundo ponto, irmão, quando nós estamos numa situação aflitiva, primeiro o diabo envia suas mentiras, depois ele tenta nos comprar, sobretudo ele nos oferece aquilo que mais desejamos. Ei, hoje em dia o diabo não precisava nem ser diabo para poder saber o que você pensa, é só ele ter um Facebook. Lá você põe todas as suas desgraças que acontecem, seus medos, que você quer, queria comprar isso, se eu tivesse uma casa, tal, e o diabo assim manda anotar. Anota aí, ele está querendo uma casa em tal lugar, que cor? Vê a cor que ele quer. Ele quer verde, a verde, é importante a cor. E aí na hora que você está na aflição, aí vem um enviado de Satanás. Ele fala: eis que te digo, meu servo, Deus manda te dar essa casa assim, assim e assim. Aí você olha para a esposa: é Deus. E para você ganhar essa casa, você só vai precisar fazer as pazes comigo. O capiroto escondendo o rabo ali. Vão ser amigo. Se você for meu amigo, eu vou te dar o que você, os seus sonhos, seus desejos mais secretos. Ei, como é fácil para Satanás embrulhar num presente aquilo que eu mais desejo, e às vezes é o motivo das minhas orações. O diabo tem poder para se transfigurar até como e se parecer um anjo de luz. Sim ou não? Sim. E aí ele vê que você está passando um perrengue. Às vezes é na área afetiva. Sabe, está com um problema dentro de casa. Você é solteiro ainda. E você faz aquela oração pedindo o seu príncipe encantado. Ou a sua princesa. E aí você diz: eu quero assim, assado. Mas você não está com essa bola toda. Mas aí o diabo fala assim: poxa, ele não está com essa bola toda não, mas vamos atender. Pega aquele nosso discípulo lá, ó. Aquele saradão, aquela bonitona, pega ela lá, aquela endemoniadinha de tudo. Aí pega ela lá, pega, manda ela agora chegar lá e visitar a igreja. Ir lá no culto, levantar a mão e pedir uma oração para ele, com imposição de mãos. E aí o cara fala: pô, estou no perrengue, Deus enviou minha Rebeca, e a mulher não é convertida ainda, mas aí ele pensa, aí ela fala assim: mas eu quero ser sua, eu quero ter uma vida contigo. Aí o jumento vai lá e começa a se relacionar, se envolve, daí a pouco se envolve intimamente, daí a pouco se afasta dos ministérios, daí a pouco está com a boca no pó e não sabe, olha para Deus e diz: Deus, eu pedi essa Gisele Bündchen, o Senhor me enviou e agora eu estou morrendo. Aí Deus do alto fala para você: filho, não era a Gisele para você não, era maricota, era outra, do seu nível, entendeu? Venha, faz as pazes comigo. Não vai acontecer nada contigo, não vai se abalar a sua fé. Você não precisa deixar de ir na igreja, você não precisa deixar de ser crente. Faz um anelo comigo, faz uma sociedade comigo. Você vai ter sua própria cisterna. Naquele tempo isso era ouro, irmão. Você vai ter sua própria vinha, você vai ter seus próprios cereais. Eu vou te dar uma terra igual à sua. Qual era a terra que era igual a dele? Canaã. Terra que mana leite e mel. A proposta de Senaqueribe era maravilhosa. Eles só precisavam fazer as pazes com eles, suportar uma vida comunitária com eles. Então, na hora da aflição,
Satanás é mestre para sondar os nossos desejos, prescrutar através das nossas falas, através das nossas postagens, aquilo que mais queremos, e ele providencia. Então esteja atento na hora da aflição, para não aceitar a bandeja de Satanás. Eu já disse e vou repetir: quem serve comida na bandeja é Satanás. O nosso Deus põe a mesa diante dos nossos inimigos. É mesa, não é bandeja. Bandeja você carrega para qualquer lugar, bandeja você leva até onde está a pessoa. A mesa vem até você, você vai até a mesa. Escute, tem muita gente vivendo um momento de decisões importantes e está ouvindo o inimigo transfigurado de homem de Deus, te fazendo uma oferta tentadora e dizendo para você: você vai continuar na mesma terra, eu vou te dar uma parecida, é terra que manda de leite e mel, é terra santa, é quase uma Canaã, é lá na Babilônia, mas é lugar bom, tem um Tigre, tem o Eufrates, tem rios melhores, o Farpar, o Abana, tem lugares melhores, tem os jardins lá. Olha, o que eu vou te dar é muito melhor. Você está numa situação difícil, se eu entrar aí eu te mato, eu já matei um monte de gente, eu só quero ser seu amigo, eu quero te dar o melhor dessa terra, faz uma sociedade comigo. Aí o cara está no perrengue, e ele aceita, porque deu ouvido às promessas do diabo. Mas a gente sabe muito bem que o diabo é mentiroso. Ele nunca vai cumprir o que ele prometeu. E tem um monte de gente que caiu no conto do vigário. Na hora da dificuldade, aceitou uma proposta indecorosa, que parecia algo de Deus, e agora sofre as consequências dessa decisão. Fala para o teu vizinho: pare de ouvir a voz do inimigo, mesmo que sejam promessas boas. Ele é mentiroso. Vamos voltar para o capítulo 37 agora, avança aí. Vamos ler o verso 4. Nós já lemos até o 3. Diz assim a versão que trago: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria enviou para afrontar o Deus vivo? E será que repreenderá as palavras que o Senhor supostamente ouviu? Olha, primeiro o diabo envia mentira, depois ele envia bandeja, depois ele vai tentar convencer você que Deus não está te ouvindo. Será que Deus te ouviu? Será que Deus ouviu a afronta que o meu rei fez contra o seu? E se ele ouviu a afronta, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Você acha que ficar indo na igreja, orando, fazendo campanha, vai ajeitar? Você não acha que deveria estar fazendo outra coisa, a não ser orando, meditando, jejuando e buscando a face de Deus? Você acha que Deus vai te ouvir? Será que realmente Deus é onisciente? Essa é a pergunta que o enviado de Satanás está fazendo para o rei Ezequias. Será que Isaías vai ter a resposta de Deus para nós? Será que o profeta vai ter uma palavra de vitória para nós? Será que Deus realmente está ouvindo o nosso lamento, irmãos? Isso é muito comum na hora da dor. A gente pensar que Deus é insensível às nossas dores, que Deus não se preocupa com o mal da humanidade. Eu já vi várias pessoas dizendo: Deus não existe porque, se Ele existisse, não haveria tanto mal, né? Deus não existe porque, se Ele existisse,
não haveria tanta pessoa morrendo tão tragicamente, inocentes. E aí eles vinculam a existência de Deus às tragédias. Se tem tragédia, não tem Deus, porque Deus é bom. Quando na verdade deveríamos fazer uma vinculação invertida. Se tem tragédia é porque Deus não está sendo adorado ali. Porque aonde Deus está é lugar de livramento e de vitória. Mas é mais fácil a gente achar que Deus é o culpado pelas tragédias humanas. É como uma pessoa que chega aqui na igreja com o cabelo desse tamanho, todo sujo, e alguém diz assim: rapaz, não existem mais barbeiros e cabeleireiros em Vila Velha. Por quê? Olha o cabelo do cara. E aí alguém vai dizer: não, tem o cabeleireiro, tem o barbeiro sim, é ele que não vai lá. Então o problema não é Deus não existir porque existem tragédias. O problema é existir tragédias em lugares onde Deus não é adorado. E se você está vivendo tragédias na sua casa, meu amado, comece a adorá-lo e atrair a sua presença, porque onde Deus chega, a luz entra, as trevas têm que sair. Mas o inimigo, ele vai sutilmente falar isso para você: olha, seu Deus, você estava fazendo aquela campanha? Eu estava, e aí, acabou a campanha? Acabou. E o problema continua? Continua. Acho que esse Isaías aí não está funcionando. Procura outro Isaías, procura outro profeta, faz outra campanha. Em vez de ser 7 dias, faz de 7 noites. Depois faz de 7 cachoeiras, 7 cascatas, 7 capas. Depois vai para o centro de macumba. Vai logo lá uma. Porque a gente acha, irmão, que é no muito falar que Deus vai ouvir. Mas o que Deus ouve é um coração contrito e quebrantado. Isso Ele não rejeita. Não é na quantidade de orações que você faz, porque se fosse assim, os monges dos mosteiros que oram e rezam diuturnamente seriam deuses. Não é a quantidade de vezes que você repete a mesma oração, mas é a forma que você se expressa diante de Deus. Deus não quer que você rasgue a sua roupa como o rei fez. Deus não quer que você jogue cinza na cabeça como o rei fazia quando estava em situações difíceis. Deus quer que o povo dele rasgue o seu coração. Então para de achar que o mérito está na estratégia, e de que se não funcionou com essa estratégia, você tem que fazer outra, porque Deus não está ouvindo o sino do teu coração, não está ouvindo o clamor do teu coração. O diabo quer que você pense que Deus se esqueceu de você, mas eu quero te dizer, meu amado, que nenhuma lágrima rola no teu rosto, sem que Deus saiba o motivo da tua dor, porque Ele te conhece por dentro, Ele te entreteceu no ventre de sua mãe, e ainda que nenhuma palavra saia da sua boca, Deus já fez a leitura do seu lamento. Diga para o teu vizinho: Deus se importa com você. Continue clamando. Ele está ouvindo. Quando alguém te disser para de orar, você pode levantar a mão e expulsar, vai cair convulsionando. Quando a pessoa fala para de orar, você pode na hora falar assim: sai dele agora. E às vezes você fala: sai em fila, porque é muitos. Como parar de orar? Como parar de suplicar? Como parar de crer que Deus está ouvindo o nosso lamento e na hora certa Ele vai enviar o escape? Perder a esperança de que Deus está nos ouvindo, irmão, é afastar-se da fé. Fala para o teu vizinho: Deus está ouvindo o teu lamento. 37:10. Assim falareis a Ezequias, o rei de Judá: não te engane o teu Deus. Olha que coisa forte, irmão. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já tem visto e ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Aí tem um ponto e vírgula aqui na minha Bíblia, e depois tem uma frase aí terrível. Você ainda crê
que Deus vai te livrar? Olha como Satanás é sujo, irmão. Olha o que Satanás fala com esse homem. Ele coloca em xeque a fidelidade de Deus. Se Deus é fiel mesmo, é nada. É nada. Se ele fosse fiel, fulano não teria passado por aquilo. Se ele fosse fiel, aquelas cidades não teriam passado por isso. Meu irmão, você está aqui hoje, amém? É porque a fidelidade de Deus te alcançou. Porque tem um monte de gente que acordou hoje e não acordará mais. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque a fidelidade de Deus se renovou sobre a sua vida. Deus é fiel e permanece fiel ainda quando eu sou infiel. Ainda que toda a humanidade seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas quando você começa a imaginar que Deus não é fiel, e como é que eu desconfio que Deus deixou de ser fiel comigo? Quando eu paro de acreditar nas promessas. Passou meu tempo, não dá mais para mim não, aquela promessa passou, Deus não vai cumprir na minha vida, porque passou um tempo, passou um estágio, passou um ciclo, passou um lugar, geograficamente eu estou em outro lugar, eu estou numa outra situação, eu estou vivendo uma nova situação, então os planos de Deus não vão se concretizar, ou seja, a fidelidade de Deus é mais ou menos. E aí no final ele ainda diz: você crê que seu Deus... Não, você está brincando comigo. Você acredita mesmo que Deus vai te dar a vitória? Seu bobão. Deus não vai te livrar não. Muda. Deus não vai te livrar desse traste. Deus não vai te livrar desse problema. Deixa eu falar para você, esse problema seu é insolúvel. Isso é o diabo falando na boca de Rabzaque. E Ezequias está ali ouvindo, e o povo todo ouvindo. Você pensa que tem jeito para o seu casamento? Para. Você acredita ainda? Não, você é bobo. Arruma logo outra, vamos lá, começa de novo. Você acredita mesmo que tem jeito para esse negócio seu, essa empresa? Você está se arrastando há quantos anos, rapaz? Você vai ficar se arrastando até quando? Esquece isso. Deus não vai te livrar não, você está falido, acabou. Fecha a porta, vai pedir emprego, vai trabalhar, vai vender picolé. Se vira. Você acredita mesmo que esse filho ainda vai te dar uma alegria? Que essa filha vai te respeitar? Depois de tudo que ela fez, você não está vendo o que ela fez? Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, meu irmão? Aqui, se liga. Isso é um capeta falando. Se antena, cara. Se apruma. Deus desistiu de você. Deus não vai te livrar. Você não merece. Você não está na lista de Deus. Você não é prioridade de Deus. Você fez muita besteira. Você fez muito poste ídolo. Você desonrou a sua família. Não tem jeito para você. Deus livra um monte, mas você não. Deus pode até te livrar, mas se você mudar a estratégia, porque o que você está fazendo, Deus não está ouvindo o seu clamor, Deus não está ouvindo a sua alegria, o seu júbilo, a sua glorificação a Ele, Deus não está ouvindo a sua oração. Então olha ao seu redor, irmão. Ei, cai na real. Isso é o capeta falando, irmão. Cai na real. Não tem jeito para esse seu problema. Desista. Deus não vai te livrar. Olha como Satanás fala ao coração do rei, como Satanás tem falado ao coração de muitos homens, muitas mulheres e muitos jovens. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite repreenda essa voz miserável que quer fazer com que você perca a sua esperança em Deus. Deus prometeu a você, você tem convicção, diga amém. Amém. Deus prometeu a você, se você tem convicção, diga amém. Então digo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Diga: eu creio. Não desisto das promessas de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei, na hora que eu estava aqui fazendo um rascunho, de uma palavra como essa, que Satanás enviou ao ouvido da primeira mulher da Bíblia, da existência humana.
precisa abrir não, vou ler. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis se comer do fruto, porque Deus sabe que no dia em que comerdes o fruto, seus olhos se abrirão, e sereis forte como Deus, e conhecedores do bem ou do mal. Mentiroso! Dizendo que Deus estava retendo a bênção de Adão e Eva, dizendo para Eva que Deus não era tão fiel como dizia ser, porque Deus disse: se você comer, você morre. O diabo diz: não morre, fica mais forte. Deus disse: não toque nessa árvore, não deseje essa árvore. O diabo diz: pode ir lá, pode tocar. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Está vendo? Está vendo? Falei, Deus está te enrolando, Deus está te ludibriando. E o problema é que Eva acreditou na infidelidade de Deus na boca da serpente. Ela acreditou que Deus era infiel com ela, que Deus estava enganando ela, que ele fala: Deus está te enganando, Ezequias. Não te enganes. Quando o Ezequias diz: olha, Deus vai nos livrar, não te engana não, Deus não acredita, Deus não vai te livrar. Então preste atenção como o inimigo quer minar a sua fé nas promessas que Deus fez, e só você e mais ninguém pode manter acesa a chama da promessa de Deus. Então fala para o teu vizinho: para de ouvir as lamúrias do diabo. Fala para ele ou para ela assim: não duvide da fidelidade de Deus. Amém. Verso 14. Diante de tudo que falamos até agora, diante dessas provações, dessas afrontas de Satanás, dessa sutileza dele, tentando fazer com que Ezequias se desesperasse, fizesse uma sociedade com Senaqueribe, olha como age um homem que confia em Deus. Olha como é a atitude de um jovem que confia na providência de Deus. Olha como tem que ser a nossa atitude enquanto pais de família que cremos no Deus do impossível. Preste atenção, verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta de afronta das mãos do mensageiro, leu-a, e então subiu ao templo, à casa do Senhor, abriu a carta perante o Senhor, provavelmente sobre o altar, e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas estas palavras de afronta de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olhe para mim, por favor. Preste atenção na atitude de Ezequias diante de toda essa afronta de mentiras, de meias verdades de Rabsaque enviado por Senaqueribe. Olha o que ele faz. Primeiro, ele toma ciência da afronta. Como eu disse no início da mensagem, não é fingir que não tem problema, não é ficar alheio aos problemas, é tomar ciência. Ele leu a carta, o edito de guerra, afrontando ele. Ele pega essa carta e vai para o quarto chorar, tomar Rivotril e ouvir 500 graus de puro fogo e poder. É isso? Ele pega essa carta e vai para o Senhor, vai para o templo. Fala para o teu vizinho: você está no lugar certo.
Fala para ele assim: pega a sua carta hoje e apresenta a Deus. E ele vai até o templo. E ele dispõe aquela carta. Deixa ela no altar. E ele olha para o alto. E ele inicia a sua oração glorificando a Deus, exaltando a Deus. Irmão, contra a afronta do diabo, tentando diminuir a sua fé, a solução é você glorificar o nome de Deus. Porque quando você glorifica, as palavras do diabo perdem o efeito sobre a sua vida. Quando você exalta, aquela afronta fica pequena. Quando você crê que Deus é maior do que todas as coisas, Criador dos céus e da terra, como Ele disse, o único Rei sobre todos os reinos. Quando você entende e glorifica Ele, acreditando que Ele é poderoso para fazer mais do que você precisa, a probabilidade é do temor, do medo, da afronta diminuir e a tua fé aumentar. Então para de murmurar e vai exaltar. Para de se vitimizar e vai glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de louvor, é digno de adoração. Ele é o nosso majestoso e soberano Deus. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Pessoas perdem a sua fé porque param de glorificar a Deus, porque começam a olhar problemas na vida de homens. Pare de resmungar e vai adorar. Eu tenho que fazer uma mensagem com esse texto. Fala para o teu vizinho: para de resmungar, vai adorar. Preste atenção. Então ele abre, ele vai para o templo. Ele não vai para um barzinho encher a cara. Ele não vai para um prostíbulo arrumar uma moça. Ele vai para a casa do Senhor. Ele vai para a presença do Todo-Poderoso. E aqui, nesse tempo, Deus se manifestava apenas no templo. Hoje, Deus se manifesta lá no secreto do teu quarto. Se você dobrar o teu joelho e fechar a porta, Deus se manifesta lá no secreto. E em secreto Ele te dá de estratégia. O problema é que a gente não tem tempo para Deus. E se Deus tivesse um Facebook, tinha pouca curtida. Porque a gente prefere curtir tragédia. Então, em nome de Jesus, meu amado, o tempo que você passa no Facebook é tempo jogado no lixo muitas vezes. Vai para o secreto do teu quarto e começa a adorar a Deus. Pastor, eu não sei adorar. Põe o som mais alto do que a sua voz. E põe um louvor bem alto. E aí você pode cantar desafinado, porque você mesmo não vai tirar a sua graça. Você põe bem alto e fica cantando desafinado, não tem problema. Vai adorando, vai glorificando, as lágrimas vão chegar. O poder de Deus vai te inundar, o Espírito Santo vai se apresentar. Você vai começar a ter visão espiritual. Você vai começar a receber o batismo do Espírito. Você vai começar a liberar umas rajadas de língua estranha. As coisas vão começar a acontecer no teu secreto. Porque quando você abrir a porta, você não será mais aquele covarde que fechou a porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então ele buscou a Deus, ele orou, apresentou a sua súplica e adorou a Deus. Esse é o segredo, se é que podemos assim dizer. E aí a resposta de Deus a um homem que mesmo numa situação dificílima, um homem à beira da morte, e morte por flechada, facada, um homem que não tem como, humanamente falando, enfrentar esse inimigo, um homem coagido, não havia fuga, não havia estratégia de fugir, nem fugir ele podia, estava cercado, um homem que ouve as afrontas, e você lê em casa o capítulo 36, capítulo 37, irmão, tem hora que Senaqueribe fala coisas horrorosas. Tem um momento que ele diz assim: ô seu Rabizaque, o senhor está falando as coisas aí no dialeto assírio, e o povo que está aqui nas muralhas, eles não estão entendendo. Dá para você traduzir para o aramaico?
Ele fala assim: não, eu não vim aqui para servir vocês, não. Eu quero é que vocês comam seus próprios excrementos e bebam sua própria urina. Você acredita nisso? Está escrito aí. Quero que você se dane. Vocês comam cocô e bebam xixi. Você está falando de um exército falando com o outro. Então preste atenção. Nessa situação agravante, Ezequias busca a face do Senhor. Não importa o tamanho do teu problema. Lembre-se, o teu Deus é maior. Não importa a situação que você vive, a urgência que você vive. Lembre-se, o teu Deus é maior. Ah, pastor, eu sei. Sim, você sabe, fala. É igual aquele marido que casou há 20 anos e a esposa está infeliz e diz: meu marido não me ama mais. E aí eu pergunto: você ama a sua esposa? Ele ama. Falei com ela no dia que nós casamos. Falei: jumento, você precisa falar isso sempre. Você precisa falar que você ama a sua esposa. Ela sabe. Não, é tudo bem que ela sabe, mas ela quer ouvir. Assim também é o coração de Deus. Ele quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir você exaltando o nome dEle. Ele se alegra quando vê o seu povo acreditando nas promessas dEle, meu irmão. Então para de reclamar e vai adorar. E não pare de clamar. Deus está ouvindo a sua súplica. Olha a resposta de Deus, verso 33, e eu encerro aqui. Capítulo 37, verso 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Quem está falando agora? Quem? Depois desse monte de diálogo entre Rabsaque e Ezequias e Isaías, e Deus fica ali assim, sabe, assistindo. Mas agora ele vai falar. Fala para o teu vizinho aí, para ele não esquecer. Deus tem uma hora certa para falar. Pelo que assim diz o Senhor. E diz acerca do rei da Síria. Deus vai enviar juízo, hein? Você não entrará nessa cidade, nem lançará uma flecha sequer. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde você veio, por este caminho voltará. Mas nessa cidade, diz o Senhor, você não entrará. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim mesmo, e meu servo Davi. Verso 36, depois do juízo de Deus, então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam mortos. Eu acho que você não ouviu o que Deus está falando com você. Deus está dizendo para você: na sua casa o inimigo não vai entrar. Iria Sandoriama. Deus está falando: lá no teu negócio o diabo não vai entrar. Lá no teu ministério o diabo não vai entrar. Porque tem alguém esperto lá? Não. Porque tem um soldado lá? Não. Porque tem alguém lá? Não. Porque eu vou livrar a sua casa por amor de mim e pelas promessas que fiz a meu servo
da sentença vem a ação. E a ação de Deus é sobrenatural. Não é homem, é anjo. O que Deus vai fazer com você, homem não pode fazer. O que Deus vai ajustar na sua casa, homem não pode ajustar. O que Deus vai enviar para te curar, homem não tem cura. O que Deus vai fazer para te livrar, nenhum exército pode livrar. Só o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. É Ele quem acampa ao nosso derredor. O anjo do Senhor é que vai cuidar desses que te afrontam, do inimigo que te angustia, que mente com você, meu amado, em nome de Jesus. Não esqueça das promessas. Continue adorando, continue clamando, continue crendo, continue louvando e exaltando o nome do Senhor a qualquer momento. Assim diz o Senhor, vai acontecer na sua vida. A qualquer momento o anjo do Senhor vai entrar no seu arraial e vai desfazer o laço do passarinheiro, vai curar a peste perniciosa. A qualquer momento o Deus de Israel vai se manifestar na tua tenda. Te prepara, povo de Deus, porque coisas sobrenaturais vão acontecer no meio do arraial do povo de Deus. Aleluia! 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 Quantos estão desejosos de experimentar o sobrenatural? Fica de pé, meu amado. Vamos adorar ao Senhor, porque Deus vai se manifestar no meio desse arraial, e Deus vai enviar os seus anjos para poder pelejarem a teu favor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Podem te afrontar, podem mentir a respeito de você, podem te caluniar, podem te vituperar, podem te levar à vergonha e ao opróbrio, não tem problema. O nosso Deus ouve a nossa oração. O nosso Deus continua no seu trono, sublime, poderoso, e na hora certa Ele vai se manifestar. Aleluia. Vamos cantar só da 99 aí. Deixa as 99 aí. Aleluia. Aleluia. Te prepara para experimentar. Fecha os seus olhos, irmão. Começa a experimentar o poder de Deus aí onde você está. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e deixa fluir o louvor, deixa fluir a exaltação. Envia a tua súplica, envia o teu clamor, envia o teu lamento, envia. Comece a enviar adoração, comece a enviar adoração, comece a exaltar, fale palavras para Deus, exalte ao teu Deus, igreja, exalte o teu Deus. Tu cantava sobre mim. Oh, tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, aleluia. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante,
te entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba aí, receba. 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 Receba, receba. Receba a visita de Deus no seu lugar. Entrega para Ele esse problema nesse momento. Entrega para Ele essa dor, essa tristeza, essa angústia. Entrega a Ele em nome de Jesus. Oh, quão Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. bom para mim, Deus. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba agora. Receba de Deus, meu amado. Toda a graça, todo o favor que você precisa, Ele tem. Receba a confirmação de suas promessas. Receba a unção para poder quebrar esse jugo que está sobre a tua vida. Desperta nessa noite, meu amado, e creia nas promessas de Deus. Ele não mudou. As sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Ele vai destruir pra me encontrar. essas mentiras sobre a tua vida. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez, mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, eu quero orar por quem quer trazer cartas espirituais e colocar aqui. Se você tem uma carta de afronta, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Vamos encerrar orando pela igreja. Isso, traga a sua carta. Traga a sua afronta, traga o seu medo, traga o seu tremor, traga a sua angústia, traga as mentiras que estão liberando sobre a tua vida. Traga as afrontas que estão fazendo a respeito da sua fé. Traga até o altar. Traga até o altar, meu amado, porque nós vamos orar, vamos suplicar, vamos adorar a Deus. Quem sabe hoje é o dia que o anjo do Senhor vai ser enviado a seu favor, meu amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vamos cantar outro cântico. Isso, saia do seu lugar, venha. Nós vamos encerrar orando.
Você que está aqui na frente, dá um passinho à frente, por favor. Dá um passo à frente. Isso. Vai tirando um pouco de cadeira. Isso. Vem, sai para cá. Lugar, tu és real. Isso, venha. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Teu toque, Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia do centro do teu toda a vida, que toda a seja sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga mais uma vez, amigo. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga, mais vale um dia. Mais vale um dia no centro do Toda a vida. toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga mais uma vez com fé. Tu és a minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Em nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão. Você está com a sua carta aí? Você está com a sua afronta, seu temor, seu medo, seu diagnóstico, seu receituário, sua ação na justiça, sua causa trabalhista, está aí na sua mão espiritual. Aquilo que te traz mais medo,
aquela ameaça de divórcio, sua, do seu filho, dos seus pais, aquela enfermidade que chegou, vai abrindo para Deus, vai mostrando para Deus, não tenha vergonha, vai falando para Deus: aqui está a carta, Senhor. Diga como o rei disse: essa carta, ainda que tenha o meu nome, essa afronta, ainda que tenha sido feito pessoalmente a mim, ela afronta também o Senhor, ela afronta também o teu Deus. Estão tocando em você, estão tocando em Deus, estão mexendo com você, estão mexendo com Deus. O rei disse: essa afronta é contigo, Senhor. Senaqueribe está afrontando o Senhor, o teu povo, a tua casa, a tua família, a tua igreja. E o Senhor vai enviar o juízo, e o Senhor vai enviar a sentença a teu favor, dizendo: fica tranquilo, filha, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Esse negócio mal não vai entrar na sua vida, esse mal não vai entrar na sua casa, esse mal não vai entrar na sua empresa, esse mal não vai entrar no seu casamento, não vai entrar. Eu não vou deixar nenhuma flecha ser atirada contra ti, nenhum escudo, nenhuma tranqueira, nada, nenhuma pedra vai cair no teu telhado, porque eu, o Senhor, te digo: eu te livro deste negócio. Creia no Senhor, não é na voz desse homem que fala contigo. Creia no teu Deus, não é nesse pastor que fala contigo. Creia que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer esta palavra: que o anjo do Senhor está a caminho do teu arraial. Eu estou sentindo Deus agindo neste lugar. Ah, meu amado, Deus está agindo neste lugar. Sentenças estão sendo liberadas. Oh, Deus. Oh, Pai. Oh, Deus, eis aqui o teu povo, Pai. As cartas estão no altar. Já adoramos, já reconhecemos o teu senhorio, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Agora, como o rei, estamos te pedindo: oh Deus, ouve, oh Deus, vê o que o inimigo está fazendo contra nós. Nós não temos como enfrentar esse inimigo, mas o Senhor é maior. E a nossa confiança permanece no Senhor. Repita comigo assim, diga: Pai, nessa noite eu estou me despojando das acusações, das mentiras, das afrontas, dos diagnósticos, dos temores que Satanás tem enviado aos meus ouvidos. Diga: nessa noite eu reafirmo a minha esperança, a minha fé, a minha confiança está no Senhor. Diga: eu creio, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu creio, praga alguma chegará à minha tenda. Diga: eu creio, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita,
mas eu e minha casa não seremos atingidos, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Aleluia! 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Escute, Deus ministra ao meu coração que tem gente andando com afronta na carteira de verdade, está andando com documento, está andando com prognóstico, como se quisesse atrair a misericórdia. Irmão, Deus está falando para você hoje: para de olhar para essa porcaria, porque flecha não vai chegar no teu arraial. Para de olhar para essa tranqueira, para essa ameaça inimigo. Pega a Bíblia e vai olhar as promessas, porque são as promessas que vão fortalecer a tua fé. Abre a sua mão assim. Senhor, nós te autorizamos a tirar tudo que precisa ser tirado de nós. Diga: nossas mãos estão abertas. Diga: Senhor, nós te autorizamos a colocar tudo o que precisamos. Nossas mãos estão abertas. Que a tua graça e o teu favor seja com teu povo, Pai. Que miríades e miríades de anjos acampem ao redor das famílias do teu povo, e que eles possam experimentar o sobrenatural nesses dias, para que o teu nome seja ainda mais exaltado e glorificado, e o nome de Jesus seja posto acima de todo nome que se nomeia. E assim a tua igreja que crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir que todos aqueles que estão nas cadeiras se sentem, para que os nossos irmãos que estão em pé possam sair. Que Deus nos dê uma semana de sinais, prodígios e maravilhas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.